que nos remete da velha natureza para essa nova natureza de um viver em Cristo. Nós não podemos, irmãos, deixar de lado as afirmações do próprio Jesus quando ele fala sobre o novo nascimento. Ou seja, essa transformação que acontece na vida do pecador é de fato um novo nascimento. É quando nós nascemos de novo para o Senhor Jesus. Quando Ele nos encontra, há de fato um novo nascimento. E isto fica muito claro quando nós olhamos para a narrativa de Cristo. Quando fala com dois personagens bíblicos que nós já conhecemos aqui, que é a mulher samaritana, aquela mulher lá do poço, que tinha 5 maridos, teve 5 maridos e o que ela tinha naquele momento não era o dela. Assim como também quando ele falou para Nicodemos, e assim a pergunta acende, não é? O que nós devemos fazer para nascer de novo? O que é que o homem faz para nascer de novo? Essa é uma pergunta muito natural de se fazer quando não se tem um conhecimento claro sobre as Escrituras e sobre a obra do nosso Senhor, sobre a vida do pecador. Observe, irmãos, que para ilustrar essa indagação, se o barco que nós estamos indo de um lado a outro de um lago, ele afundar, aquilo que nós vamos fazer é mover-se para que nós possamos encontrar alguma coisa que possa nos fazer flutuar, ou seja, se agarrar com algum pedaço de madeira ou nadar na direção certa até a margem, para que a nossa vida ela seja poupada naquele momento. E exatamente, irmãos, nesta direção, quando nós olhamos para a nova natureza, o novo nascimento, então se temos de nascer de novo e entrar no reino do Senhor, o que é que eu devo fazer? O que é que está ao meu alcance para fazer isso? Teríamos, irmãos, que pensar de fato, será que eu preciso então viver uma vida orando todos os dias? Será que para que eu nasça de novo, eu preciso passar um período de meses em jejum, sem comer nada, para poder, de repente, eu nascer de novo? Ir ao culto todo domingo, todas as quartas-feiras na reunião de oração, estar com todas as programações. Será que eu preciso fazer isso para que eu seja salvo, nasça de novo? Será que esta é a direção correta que eu devo fazer? E a resposta é não. Você não precisa fazer nenhuma dessas coisas para nascer de novo. Por incrível que pareça, irmãos, aliás, não pode fazer absolutamente nada para nascer do alto. Jesus, ele não disse a Nicodemos que ele deveria nascer de novo, mas ele disse, é preciso nascer de novo, é preciso voltar a nascer novamente. E Nicodemos naquele momento não teve uma percepção clara do que seria esse novo nascimento, porque o novo nascimento, na ótica do homem, seria voltar ao ventre da mãe, como Nicodemos falou, e voltar a nascer? Não, é um novo nascimento agora do alto, é um novo nascimento agora por obra do Senhor Jesus, por obra do próprio Deus. E ele simplesmente assevera o fato de que há essa necessidade, que é algo impossível para o homem fazer com que ele nasça novamente. E nós pensemos, irmãos, um pouco sobre o nosso próprio nascimento, o primeiro nascimento, aquele da maternidade, quando sua mãe concebeu, quando você nasceu. O que foi que você fez para contribuir para que você viesse a nascer? O que foi que você fez? Qual foi a atitude que embrionariamente aconteceu para que você nascesse? Nós não tivemos nenhuma influência quanto a isso. Nada, zero. A influência nossa foi nenhuma. O nascimento ele aconteceu por outras razões, por uma razão externa e não interna, não por vontade nossa própria. E nós nascemos então no lar onde nós nascemos, dos pais e das mães que nós nascemos, nós não tivemos a opção de escolha. E tudo isso aconteceu, irmãos, de uma forma externa a nós. E nós podemos então olhar para este momento de nascimento e fazer assim, tirar o mesmo princípio que se aplica a esse alguém do nascer de novo agora em Cristo. E a maioria das pessoas entende completamente errado este ensino de Jesus. Eles acham que Jesus está dizendo a Nicodemos que ele deveria decidir nascer de novo. Não há uma decisão humana. Mas o ponto alto aqui, irmãos, é que uma coisa sempre acontecerá quando alguém nasce de novo, pela obra do Espírito Santo. Há, de fato, coisas importantes, maravilhosas. Se você nasceu do alto por obra do Espírito Santo, começará então a viver uma vida diferente daquilo que você viveu anteriormente. A obra do Espírito Santo atua na vida do homem por decisão do próprio Deus. Ele se encarrega de fazer isto na vida do homem. Ele se encarregou de fazer isso na vida de muitos aqui. E não é por você estar aqui na igreja que você nasceu de novo. Não é porque você canta aqui em cima que você nasceu de novo. Não é porque eu prego aqui, ou porque alguém vem aqui à frente e ora, e enfim, se envolve com as atividades da igreja, que você nasceu de novo.
não é por essas coisas, mas é pela vontade do Eterno, é pela vontade dEle. Ele fez com que nós viéssemos a nascer de novo para uma nova realidade. E estes reconhecem, esses que nasceram de novo, eles dão evidências desse novo nascimento. Primeiro, eles reconhecem a sua dependência total de Deus. Eles sabem claramente que pecaram e precisam arrepender-se de seus pecados, dos pecados que cometeram. Eles ouvem a mensagem de Jesus Cristo, o Salvador dos pecadores, e se entrega totalmente a Ele, e faz com que a sua vida agora agrade ao Senhor, de forma completa e total. Aqueles nascidos de novo, eles têm uma vida agora totalmente livre, não totalmente livre do pecado, no aspecto ainda aqui, mas eles lutam contra a prática do pecado. Eles vão reconhecer todos os dias posturas e coisas que não agradam a Deus. Se eu nasci de novo, eu preciso combater isso e viver agora, para que Deus olhe para mim, que o Senhor Jesus, o meu Salvador, olhe para mim e se agrade da minha vida, pelo louvor e adoração a esse Senhor. O nascido de novo, ele tem esta percepção de forma muito clara, mas agora, irmãos, ele é uma nova criatura, um verdadeiro cristão. Assim, é um viver diferente, que o apóstolo Paulo nos apresenta agora no texto que nós vamos ler, e eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 4, e versos do 17 até o verso 24. Nós vamos ler esse texto, que nos ajudará no entendimento acerca disso. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versos do 17 até o verso 24. A palavra de Deus diz assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela natureza, pela dureza do seu coração, tendo-se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito, no entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ore comigo. Pai Santo, louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Bendito és Tu, Senhor, em nosso meio, e nós nos rendemos, ó Deus, à autoridade da Tua palavra, o Senhor que se revelou nela, para nos instruir, para fazermos, ó Deus, compreender a grandeza dos Teus propósitos. Pai Santo, alimenta a nossa alma nesta noite, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão da Tua palavra, e que possamos sair hoje daqui, certos de que o Senhor falou com cada um de nós. Em nome de Jesus, nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, dentro desta tão rica parte do livro da Carta aos Efésios, nós podemos entender que os capítulos 4 em diante traz uma conotação prática, né, daquilo que, de fato, nós aprendemos nos 3 primeiros capítulos, 1, 2 e 3, quando então o apóstolo Paulo ele traz a doutrina, o ensinamento acerca daquilo que ele queria comunicar. E agora ele traz os aspectos práticos da vida do crente, da vida do novo nascido. E nós podemos encontrar nesta porção agora de hoje algo extraordinário que reflete pontualmente e de forma muito clara aquilo que acontece nesta nova sociedade em Cristo, que é o tema da nossa carta, da nossa série de mensagens, fazendo então, irmãos, com que nós compreendamos aquilo que diz respeito à nossa vivência como novos nascidos em Cristo. Exatamente, irmãos, nesta porção de hoje, eu considero, portanto, o ponto alto de um viver transformado, quando ele fala sobre essa nova natureza, ou seja, aquilo que ocorre do alto e não por vontade humana, que procede de uma obra iniciada pelo próprio Deus e que será completa até o dia do Senhor. Estamos neste aperfeiçoamento. Paulo então ainda faz, irmãos, um paralelismo
entre o viver do passado e o viver do criado segundo Deus. E isso é algo extremamente importante, pois na sua palavra, nesta porção, naquilo que nós vamos ver daqui para frente, nesses próximos capítulos ainda restantes da carta aos Efésios, nós vamos ver, irmãos, um novo padrão estabelecido. Nós vamos ver agora um direcionamento para uma nova cosmovisão que olha para a esperança de uma vida eterna adiante de nós, como uma maneira modificada de proceder em todas as áreas da nossa vida, e isso precisa ser dito com toda clareza e com toda vontade do nosso coração, e alegremente rendermos a estas verdades, para que nós sejamos felizes, para que nós sejamos alcançados pelo Senhor e que possamos assim viver uma vida que agrade ao Senhor. Observe, irmãos, que há também uma satisfação em Jesus, apesar das pedras no caminho que nós enfrentamos. Nós podemos então ter o entendimento do que realmente importa para a vida do crente, e isso nós vamos tocar um pouco sobre essas coisas hoje. Aquele que de fato alcançar objetivos sem quebra de princípios, assim deve ser a vida do cristão. E irmãos, quando nós olhamos, queridos, para os versos 17 até o 19 que nós lemos, nós podemos ver agora os parâmetros de um novo viver. E isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios. E esta frase, esta palavra, viver como os gentios, é porque, só para refrescar a nossa memória, a carta aos Efésios foi direcionada para o novo povo de Deus, ou seja, pessoas que eram gentílicas com aqueles que eram judeus, convertidos agora em Jesus, formam agora um novo povo, um povo agora diferente dos gentios, diferente dos judeus, um novo povo, a nova sociedade em Cristo. E esta sociedade, há um padrão estabelecido pelo próprio Senhor para um viver diante dos seus olhos, da sua vontade. E isso, irmãos, nos reflete de forma muito clara que o apóstolo Paulo está dizendo: não vivam mais como os gentios, como aqueles que viviam na pecaminosidade do seu viver, de qualquer jeito, de qualquer forma, pois nós não somos mais gentios, somos agora transformados a uma nova natureza, a um novo povo que agora vive diante do Senhor. Observe que o texto continua dizendo que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. O verso 18: tendo o seu entendimento obscurecido, o entendimento está escuro, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. O verso 19 diz: tendo-se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Este era o padrão antigo, o padrão lá de trás. E Paulo, irmãos, aqui ele adverte aos crentes que não devem mais andar como andavam anteriormente. Nós que fomos alcançados pelo Senhor, nós sabemos no íntimo do nosso coração aquilo que nós fazíamos anteriormente que não agradava a Deus. Se eu vivo agora uma nova vida em Cristo, eu não posso mais trazer coisas lá de trás para viver aqui agora. Não há mais essa combinação. Não há mais agora como associar os pecados de estimação que nós tínhamos lá no passado e agora queremos nutrir escondidamente para um viver aqui com Cristo, mas que eu ainda seguro coisas, né, que eu vou aqui me desviando, eu vou me escapando aqui, vou nutrindo isso. Não, a vida nova em Cristo, irmãos, é diferente. É uma vida que agora o apóstolo Paulo, ele prefacia na sua instrução inicial aqui no verso 17, com esta acusação solene: agora isto eu digo e testifico no Senhor. E ele começa agora a falar, irmão, sobre algo que é uma ruptura decisiva. E nós somos hoje aqui, todos nós, chamados pela palavra a fazer uma ruptura decisiva. O que é que ainda há em nós da velha natureza? É o desejo carnal? Faça uma ruptura hoje. São vícios sexuais? O dia hoje é de ruptura. É desobediência? É carnalidade? Ruptura. É brabeza ou braveza? É ignorância, brutalidade nas relações? Que haja uma ruptura hoje no nosso viver. O apóstolo Paulo traz essa ruptura com o passado, uma ruptura da velha natureza em detrimento da nova natureza em Cristo. O que é que há de fato, irmãos, no passado que acontece de nos atrapalhar hoje, nesse novo eu,
do velho eu. Observe, queridos, que apesar da determinação desta ruptura, orientada pelo apóstolo Paulo, é importante, irmãos, lembrar daquilo que éramos antes de Cristo nos resgatar. E tirou-nos então do caminho da morte eterna para o caminho da vida eterna. E assim, queridos, mesmo na exortação e romper então com o passado, que é o que de fato pontualmente o apóstolo Paulo traz, nós não devemos mais andar, irmãos, como nós andávamos. Há uma lembrança daquilo que já fomos, claro. A gente não apaga o passado, mas a gente olha para ele e a gente tira lições, para que a gente não mais viva conforme a velha natureza. Isso, irmãos, nos anima em observar que o apóstolo Paulo aqui, ele traz uma imagem, uma caricatura que ele empregou lá no capítulo 2, que nós já passamos por ela, né? Nós já estamos no capítulo 4. No capítulo 2, então, os versos 1 ao 3, nós podemos observar aquilo que o apóstolo Paulo já tinha falado lá atrás. E ele diz assim: e vocês estavam mortos nas ofensas e pecados em que uma vez andaram segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe do poder do ar, das potestades do ar, o espírito que agora está operando nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós já vivemos nas paixões da nossa carne, realizando os desejos do nosso corpo e da nossa mente, e éramos por natureza filhos da ira, como o resto da humanidade, que agora nós não somos mais. Agora nós somos Cristo, em um novo nascimento. Vivemos agora para Ele em uma ruptura completa daquilo que eu era antes do que eu sou agora. E isso, irmãos, tem profundo sentido para a vida do crente. O final, então, do verso 17 que nós lemos, nos traz, então, irmãos, a vaidade dos seus próprios pensamentos, e é melhor traduzido na futilidade das nossas mentes. Seria mais adequado para nós o entendimento acerca desta tradução. Consideremos, irmãos, uma mente que está voltada para buscar apenas o dinheiro, vive pelo dinheiro. Dinheiro é importante, claro. Sem ele a gente não paga as contas. Mas ele não pode ser o motivo da nossa existência. Ele não pode ser o nosso Senhor. Ele não pode ser o nosso Deus. O nosso Deus é o nosso Deus. Ele não pode ser a razão da nossa existência. Eu vivo pelo dinheiro, vivo para dinheiro, eu tenho que ter dinheiro, eu vou. E aí vira o amor ao dinheiro, e daqui a pouco quem é que está reinando no nosso coração? O amor ao dinheiro. Observe, irmãos, que isso tem algo muito profundo nos indicar nesta noite. Pessoas que vivem, irmãos, nesta sanha pelo dinheiro, nessa gana, nessa busca o tempo todo, em um cronograma longo de uma vida inteira, de uma busca. Eu sou crente, mas desde que eu conheço a pessoa, que a pessoa só fala em dinheiro, tudo é isso, tudo é dinheiro. Você para conversar, não tem nada de assunto, de fé, de família, de caminhada, de dificuldade, não, é só grana. Eu comprei, eu vendi, eu troquei, eu ganhei tanto, eu fiz assim, eu fiz assado. E ele nem se lembra que um dia o dinheiro se acaba, um dia os bens vai virar pó, um dia a gente morre, um dia a gente vai embora daqui. E ao olhar para trás, como é que eu, sendo novo nascido, eu vivi uma vida inteira em busca somente disso? Meus irmãos, observe, queridos, que quando assim eu vivo, eu estou dizendo: Deus errou. Deus me botou no mundo, me deu um trabalho, e agora eu sou escravo dele, e agora eu vivo em torno de dinheiro, e se eu não ter dinheiro, tiver dinheiro, eu morro. Então Deus está errado. Deus errou em nos abençoar? Será que Deus não é provedor o suficiente? Como assim? Como assim um novo nascido viver desta forma? Observe, irmãos, que se considerarmos, irmãos, uma mente fixada na busca pelo prazer sexual, quando a beleza ela é passageira, um dia o cabelo cai, um dia a barriga cresce, um dia as massas musculares pomposas das academias, elas vão murchar, um dia o couro cai, um dia a doença bate, um dia a glicemia dá um pipoco lá para cima, e aí vamos remédio, passou tudo. Quantos jovens que buscam casar-se não para construir uma vida a dois, que adora a Deus, que louva a Deus,
Não, é para poder ter sexo. Não, se eu não tiver se eu não casar, eu vou me desesperar. Opa, peraí. Qual o sentido disso? Qual é o sentido? Aí com pouco tempo as crises, a confusão, a zoada, o moído. Por quê? Porque prazer sexual não preenche vazio de alma. Cama não preenche vazio de alma. O prazer da futilidade da sexualidade, dita aqui pelo próprio apóstolo Paulo, as impurezas sexuais, não vai preencher o vazio da alma de ninguém. Quando nós considerarmos, irmãos, uma mente fixada na família, e agora aqui é que é difícil. Aqui é que entra em crise, porque tem os defensores da tudo, é a minha família, é a família, é a família. Muito bem. Quer dizer que o sentido maior da sua vida é a sua família? É isso que está dizendo? É isso que essa mente transformada diz? Quer dizer que a essência da minha existência é Mateus, Ivanzinho e minha esposa Josenese? Que eu amo todos três de paixão, eu amo mesmo muito. E nada vai mudar isso. Eu amo e amo, pronto. Deus me deu de presente e eu louvo a Deus pela vida deles. Mas eles não preenchem o vazio da minha alma. Não são eles que alimentam a minha alma. Não são eles. Não são. Um dia os meninos crescem e vão embora. Um dia eu vou embora para a eternidade. A esposa fica. Não é? Mas é a vida. Observe, irmãos, quando a gente fixa o olho, então, na família, quando o nosso relacionamento, irmãos, por mais íntimo que seja, não é isso que vai nos salvar, nos aproximar de Deus. Não estou dizendo aqui que não é para a gente cuidar, amar, zelar, lutar por Ele, se esforçar, pagar preço, trabalho, levar menino para colégio, dar trabalho, fazer mingau, tudo, aquela coisa, atender, é muita coisa, e a gente faz com todo amor e alegria, mas isso não é o fim das nossas vidas. Não é isso que vai suprir a nossa necessidade. A nossa mente nova em Cristo diz para mim que o suficiente na minha vida é somente Cristo. Não é dinheiro, não é prazer, não é família. Alguém que viva só, quem é que deve suprir? Cristo. É o Senhor. Ele é suficiente nas nossas vidas. A presença do Senhor nas nossas vidas não é comparada a nada nem a ninguém. Ele é suficiente nas nossas vidas. Assim, queridos, tal vida, em última análise, caracterizada pela futilidade, tal vida alimentada e motivada por uma mente focada e enganada por estes periféricos acessórios que a vida nos dá, por ser tão bom para as nossas vidas. Claro, Deus nos deu assim, mas isso não nos traz paz real. Não é isso que vai suprir o nosso coração pela falta de uma paz real. Em essência, irmãos, a busca por qualquer outra coisa que não seja a vida com Cristo, com o Senhor, passa a ser então uma idolatria, ao trocarmos Ele por coisas, qualquer uma que seja. Quebrando, irmãos, quebraremos então a nossa cara, quando nós não entendemos desta forma. Vamos quebrar a cara, porque vamos depositar em coisas ou em alguém, algo que só o Senhor é quem dá. E aí, a gente quebra a cara. E a palavra de Deus nos orienta para isso. Nos orienta para a gente mudar de rota hoje. Se precisar haver uma ruptura, que seja feita. Assim, queridos, nós vamos então caminhar para o verso 18. Pois aqui ele fala sobre compreensão esclarecida, que deveria acontecer, porque os que não são do Senhor têm essa compreensão obscurecida. Está no escuro. Separados de Deus, da vida que Deus concede, e são ignorantes, e a mente do incrédulo está obscurecida. Por que é que a gente não permite que casais mistos aconteçam? Porque é a luz envolvida com quem é ímpio, e o incrédulo, o ímpio, ele tem a sua mente escurecida, ele não vai entender, ele não vai estar aqui adorando a Deus, ele não vai, ele vai querer arrastar você para lá para fora. Observe, irmãos, que o incrédulo, na sua mente obscurecida, ele deixa de reconhecer Deus, de quem Deus de fato é.
Ele nega o início, ele nega o propósito, ele nega o fim do universo, ele nega as coisas, ele está fora completamente de uma sintonia com o Senhor. Negar a existência de Deus, irmãos, é recusar obstinadamente a reconhecer a própria fonte que sustenta a sua vida. Assim, meus irmãos, como tal, há um elemento de obstinação em tudo isso. Paulo então observa, irmãos, que o incrédulo ele está cheio de ignorância em seu coração. A sua alienação de Deus é resultado desta ignorância que há neles. E observe, irmãos, esta ignorância é o contraponto ao conhecimento de Cristo Jesus, pelo qual o apóstolo Paulo ele ora em outro lugar anteriormente na sua carta. Ele ora para que os olhos dos corações dos irmãos sejam abertos para o conhecimento, para sair da ignorância, para ir para o conhecimento acerca do Senhor. E meus irmãos, corações endurecidos, irmãos, é algo tenebroso, algo terrível. Lidar com quem tem coração endurecido é muito difícil. Coração pedrificado, muito complexo lidar com isso. Paulo, irmãos, ele se refere a uma vida vivida em negação, à rejeição do Evangelho e às consequências morais e éticas que são devastadoras, provenientes do estado de escuridão. Meus irmãos, há de fato no coração endurecido uma separação, há uma ignorância quanto à existência desta nova vida. A caminhada, irmãos, dos incrédulos, ela é, portanto, caracterizada por dureza de coração e insensibilidade. E isto, irmãos, nos leva à compreensão de que esta dureza de coração, ela torna o ser humano insensível à voz do Senhor. Insensível. Se fala, se prega, nada acontece. É resultado do pecado, que leva a graus cada vez mais alarmantes. Estabelecimento de um estado escandaloso de pecado. Na verdade, irmãos, Paulo afirma que tais incrédulos, como éramos, de fato, como éramos anteriormente, se entregaram à prática de todo tipo de impureza. Uma categoria ampla, então, se abrange diante dos olhos de quem é incrédulo. Uma vida desenfreada pode levar a um comportamento, irmãos, sexual desenfreado, terrível, pecaminoso, que ocorre na extremidade do seu próprio desejo. E isso é o que está dentro de nós. Observe, irmãos, que o pecado habitual amortece a consciência. O pecado habitual chega a um momento em que a pessoa vive no pecado e acha que está normal, porque já faz tanto, virou tão normativo aquilo ali que está tudo beleza. Eu nem ligo mais, está tudo, não, eu já faço sem sentir. Sabe aquela pessoa que é crente, que diz que é crente, que está na igreja, e na sua vida secular passa o dia inteiro chamando palavrão? Vira tão normal que tem hora que a gente está na igreja fazendo um trabalho e a pessoa solta um palavrão. Opa! Ou seja, aquilo que é vivenciado virou normalidade. E aí quando chega nem percebe, acha que está lá fora e está se revelando diante dos olhos dos irmãos, não é? Queridos, observe que isto, irmãos, é de fato terrível. Observe que a amargura nutrida leva à raiva desenfreada. O novo nascido que vive enraivecido o tempo todo, cara feia, emburrada, borrachinho, grosso, bruto, não condiz com o novo nascido. Não condiz, porque a mansidão é um elemento do novo nascido. E onde é que a gente encontra isso? Não está batendo, pelo menos no momento não. Tem que caminhar um pouquinho mais nessa direção, ajudar o irmão, a irmã, para a gente ver modificações consideráveis. E isso não é por vontade humana, isso é uma obra do Senhor. Observe, irmãos, que a obsessão por coisas materiais leva a ganância voraz, roubo, furto, engano, querer agora o que é do outro de todo jeito, querer o lugar do outro, querer a esposa do outro, querer o marido da outra, querer a posição do outro, querer o microfone de quem canta, querer agora o cargo de fulano. E isso começa agora a ser uma engrenagem destrutiva, conforme nós lemos no catecismo hoje. Queridos, isso é terrível. Corações endurecidos vivem assim.
corações pedrificados. E meus irmãos, um coração endurecido à palavra de Deus, irmãos, escuta os maiores sermões, presencia cultos maravilhosos, vê diante dos seus olhos Deus agindo graciosamente, percebe tudo, percebe o que Deus está fazendo, sabe sobre a condição da eternidade, está na igreja, frequenta os cultos e nada acontece, nada muda, não acontece nada de novo, permanece a mesma coisa, coração endurecido. 1 ano de crente, 2 anos de crente, 3, 10, 15, 20. Se pisar no meu calo, vai ver. Entende? A oportunidade que tem é para minar a reputação do outro. Opa! Quantos anos de santidade nesse processo vai ser preciso para haver modificações? Práticas lá fora de coisas, no trânsito, na vivência, nas relações, compra não paga. Já perdeu a confiança. Opa! Sinal de alerta ligado. Observe, meus irmãos. Que rouba, que engana, que mente, que desobedece os pais. Cadê os adolescentes presentes? E eu quero dizer aos pais aqui presentes: se seus filhos estão desobedientes, me diga, que eu vou fazer gabinete com todos eles. Precisa ser feito. Precisa levar a consciência. Precisamos instruir os nossos filhos assim, irmãos. Aqueles que colam na prova, como eu falei aqui com os pequenos aqui, não se enganem. Tem gente grande na universidade fazendo isso. E prefere mentir. Prefere ter uma nota mentirosa para poder sair bem na fita e não aprendeu nada. Existe uma palavrinha chamada corandel diante dos olhos do Senhor. Deus está vendo. Deus está vendo o que eu estou fazendo de certo, estou fazendo de errado. E aí, meus irmãos, em busca de um casamento em meio dos ímpios, que coisa terrível, que toma ceia do Senhor, vivendo uma vida totalmente pecaminosa e errada, e não está nem aí para isso, está tranquilo, qual o problema? Nenhum. Irmãos, é arrogante, é maldizente, é maledicente, que trata mal a esposa, que trata mal o marido, que nutre pensamentos impuros acerca de outras pessoas. Queridos, isso aqui são alguns pontos daqueles que têm corações endurecidos à palavra de Deus, que a palavra está sendo pregada, a ministração está sendo feita e não existe quebrantamento nenhum. Quando eu olho, irmãos, para os versos 20 e 21, e aí ele então fecha no 19 um pensamento e agora adentra em outro pensamento quando diz: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. E aqui, meus irmãos, que exemplo eu poderia trazer para isso? Vamos falar de novo sobre um assunto? O dia do Senhor. E eu sou instigado a falar sobre isso. Sabe por quê, irmãos? Porque grandes pastores que são até colegas nossos de ministério, amigos meus, um que eu ia trazer e não deu certo a viagem, esse ano vai ficar para o ano que vem, na igreja dele, ele prega várias vezes no ano sobre esse mesmo assunto, o dia do Senhor. Há essa necessidade de falarmos sobre isso. E eu queria trazer como exemplo, irmãos, um testemunho rápido, que não vai lhe cansar, eu tenho certeza. Eu acho que vai edificar cada um de nós, com tais palavras que foram aqui citadas, que serão citadas. Existe uma irmã, eu não sei ainda qual é o estado que ela mora, mas ela é chamada Arielle Pedrosa. Arielle Pedrosa. Se você depois quiser, vá no Instagram, siga ela, vale muito a pena os conteúdos dessa irmã. Observe bem, irmãos, esse relato. Ela é serva do Senhor, casada, mãe de 4 crianças pequenas. Atenção aos pais aqui presentes. Os pais dos bebês que quando estava grandinho vieram aqui à frente, subiram aqui em cima aqui, para a gente orar por vocês, pelo filho de vocês. E que eu estou somente anotando aqui as faltas. Na escola bíblica, no culto à noite. Com desculpas de que é um peso. É difícil acordar cedo, não dá.
Olha o exemplo dessa mulher aqui. Ela tem 4 crianças pequenas. 4. Não é uma não, viu? É 4. A escadinha assim, ó. Que ainda usam fraldas. Algumas crianças ainda estão na fralda. E na mamadeira. Essa mulher é portadora de um câncer no seu intestino. Que quando descobriu já havia metástase no fígado e no pulmão. Muito magra, debilitada, sem condições mais de cuidar das crianças. Crente ao Senhor. Pouco mais de 30 anos de idade, ela escreveu isso aqui que eu vou ler agora, no dia 20 de agosto agora, desse ano. Escutem atentamente. Ela disse assim: hoje é domingo. Se você é católico romano ou protestante e voltar 150 anos da história, você verá os estabelecimentos fechados e a população cristã preocupada em se arrumar e chegar em suas igrejas para começar a semana recebendo graça e misericórdia das mãos do dono da vida. Primeira coisa que ela falou. Ela continua dizendo: em que ponto isso foi abandonado? E o domingo da ressurreição de Jesus passou a ser visto como um dia qualquer, ou como o meu dia de descanso, ou como um ótimo dia para fazer faxina. Eu não sei, mas desde que eu e meu marido nos casamos, há quase 12 anos, nós nos comprometemos a deixar tudo de lado neste dia, para estar diante do Rei, Salvador, Senhor das nossas vidas, com as mãos miseravelmente vazias estendidas diante dele, implorando por pão. Não é o pão que seca ou mofa, mas aquele pão que sacia a nossa verdadeira fome e nos sustenta para a eternidade. Sentisse aí, irmão? A pancada de alguém com câncer? Peraí que tem mais. Essa mulher, ela escreveu assim, para finalizar a sua mensagem: agora ir para a igreja tem sido um desafio. 4 crianças, só meu marido para conferir roupas, cabelos, fraldas, café da manhã. Saímos de casa carregando uma cadeira reclinável, travesseiro e coberta, além de água e medicamentos. Um acampamento inteiro, e ela bota risos, para que eu possa suportar estar ali. Mas vamos. Ainda tem mais. Porque ela finaliza dizendo: Deus merece sim. Ele realmente merece que eu esteja lá. Mas não é por isso. É porque eu preciso dele. Acima de tudo, eu preciso muito das suas palavras para viver. Não são as palavras do pastor que prega, é as palavras aqui que são pregadas e ministradas. Dá para entender o entendimento disso, irmãos? Dá para compreender a intensidade disso? O que dizer então de nós, irmãos, aqui agora? E agora já não é mais a mensagem dela, agora é o meu comentário. O que dizer agora, irmãos, de nós? Sem câncer, que arranjamos todo tipo de desculpa para não estar aqui, em busca do pão que sacia a verdadeira fome da nossa alma. Quando as crianças pequenas, elas são desculpas de alguns dos pais que negligenciam o dia do Senhor e dizem, em outras palavras, estão dizendo: Deus falhou em me dar filhos. Será que Deus errou em me dar filhos? Será que foi uma falha de Deus? Eu vou dar filho a essa família aqui, que eu quero ver essa família negligente ao dia do Senhor. Será que Deus é assim? Será que Deus fazia isso? Será que Deus errou? Que resposta a gente dá a isso, irmãos? Que resposta a gente dá a isso aqui? Então você não tem fome da palavra de Deus? Você não tem fome de poder estar diante do Rei dos Reis com as mãos miseravelmente vazias? Precisando do alimento espiritual que verdadeiramente alimenta a nossa alma? Uma mulher nesta condição escreve essas coisas aqui. O que é que eu digo de mim? O que é que eu falo de mim, das minhas desculpas esfarrapadíssimas, muitas delas? Tudo é uma razão para não estar, tudo é uma razão para... Tudo eu boto uma dificuldade e arranjo tudo para fazer, para poder não ir. E quanto àqueles bicos que nós conseguimos fazer no dia do Senhor, irmãos? Será que porque Deus falhou novamente?
que Ele não é suficiente para suprir a sua casa de comida, de alimento, de roupa e de água? E que você tem que pegar o dia do Senhor, o dia de adoração a Ele, e simplesmente desmerecer? Não, porque eu vou ganhar ali 50 reais no bico que eu faço ali, ou 20, ou 30, ou sei lá quanto seja. E aqui eu tiro de lado, irmãos, os que são militares, porque não depende deles. Aqueles que trabalham em hospitais, também não depende deles. E se depender deles, estão pecando. Porque existe um militar que, não, bota um extra para mim aí no domingo. Está pecando contra o Senhor, que não é a sua escala. O enfermeiro diz, rapaz, eu estou precisando de uma grana aí. Vou pegar nos domingos agora. Pecando, que não é a sua escala normal. Você está criando, inventando uma ocupação, para no dia não estar diante do Rei dos Reis. Irmãos, isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é invenção humana, não. Isso não é conversa retórica, não. Isso aqui é a palavra de Deus. E quando nós, irmãos, escolhemos o dia da faxina é o domingo, o dia de lavar o carro é o domingo, o dia de ajeitar a calçada é o domingo, o dia de vou me reunir com a família no domingo, aí negligencia as coisas de Deus. Irmãos, que entendimento nós temos tido sobre esta nova natureza em Cristo? Qual é? Pastor, o senhor é muito radical. Não é não. Não é radical não, irmãos. É o que a Escritura nos ensina. É o que ela nos apresenta como um padrão de uma nova sociedade em Cristo. Um novo povo, salvo pelo sangue do Cordeiro. E aí, meus irmãos, que Deus converta os nossos corações. Que Deus converta os nossos corações. Que a gente pare com tanto mimimi, com tanta desculpinha, com tanto negocinho, com tanto engasgo de coisas tão pequenas que tem atrapalhado a nossa caminhada, atrapalhado consistentemente a nossa caminhada por conta de coisas pequenas. E tudo é uma desculpa. Se tiver, eu acho que eu vou gripar, aí eu não vou para o culto. Eu acho, né? Rapaz, o último dia que eu tenho é o domingo, não é? E na verdade não é. A pessoa sabe no interior que não é. E meus irmãos, se a essência da nossa existência é o Senhor, eu não posso fechar os olhos a essas realidades aqui. Não posso. Observe, irmãos, que finalmente nos versos 22 até o verso 24, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Desejos enganosos. E se deixar renovar pelo Espírito do entendimento de vocês. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Em outras palavras, é tirar a roupa da velha natureza, é se despir da velha natureza, é se vestir da nova natureza, em Cristo. E isto, irmãos, é tão chocante, que Paulo dirige essa exortação à igreja, lá aos Efésios, mas que esta mesma palavra se dirige à nossa igreja hoje aqui. Cristãos, não andemos como os incrédulos. Cristãos, não nos tornemos fúteis em nossos pensamentos. Não fiquemos obcecados, irmãos, em busca de promessas deste mundo terrível e tenebroso. Sejamos sinceros, irmãos. Concentremo-nos no Evangelho do Senhor Jesus, em observância a tudo aquilo que o Senhor das nossas vidas, Ele espera de nós, para que nós vivamos a vida que Ele nos concede, para que nós vivamos uma vida em paz com Ele. Isso que eu falei tudo aqui, irmãos, não é peso para ninguém que é crente de verdade. Porque quem é crente de verdade tem prazer de estar na presença do Senhor. Quem é crente de verdade não tem outra coisa, não tire nada, não venha com nada que tire ele dos objetivos pelos quais o Senhor estabeleceu para ele. Não é. Vivemos num tempo, irmãos, tenebroso. Tenebroso. Tem determinados times de futebol que estiver jogando no domingo, o camarada já está na escola dominical já apelando que chegue a hora do jogo. E se for para
entrar um pouquinho no atraso do culto, ele se atrasa para o culto, mas ele não perde um lance. Mas tem o YouTube, né? Fica gravado lá. Depois o cara assiste. Aí vai negociar os princípios. Vai negociar as coisas que são pertinentes a nós. Irmãos, a coisa é muito séria. A grande questão é porque nós vivemos em uma época que já virou brincadeira. Já virou brincadeira já. E vocês que estão aqui, irmãos, nós que estamos aqui, a minha oração é que nós não sejamos de corações endurecidos, que ouve a palavra e simplesmente a palavra entra por aqui e sai por aqui e nada acontece e leva a vida assim. Irmãos, que ao olharmos, irmãos, para essa nova natureza, não fiquemos, irmãos, obscurecidos em nosso entendimento, que a gente não troque a vida abundante, alegre e eterna em Cristo Jesus por uma falsa oferecida vida deste mundo. Cristãos, não permitamos, irmãos, que nosso coração se transforme em um grande calo duro, ressecado, ou uma pedra árida. O verdadeiro cristão se santifica e sacrifica a sua vida em busca de pureza, em busca de viver uma vida longe de rebeldia ao nosso Senhor. O chamado do Evangelho é deixar para trás as coisas velhas, os caminhos enganosos, pecaminosos, e ao fazermos isso, irmãos, nós buscamos a Cristo, nos aproximamos de Cristo, desfrutamos da presença de Cristo em nossa vida, e tudo isso, irmãos, é algo glorioso em graça, em uma ação que nos envolve completamente, tornando-nos mais parecidos com Ele. E aí, meus irmãos, é um fato absoluto, quem quer que seja, preste bem atenção, quem quer que seja, precisa nascer de novo. E isso é uma obra do Senhor. Se for um pecador declarado, como aquela mulher adúltera lá em Samaria, precisa nascer de novo. Se for uma pessoa moralmente boa, algo profundamente religioso, que cumpre tudo direitinho, conforme Nicodemos era, precisa nascer de novo. Se você é um bom cidadão, precisa nascer de novo. Se você é um filho exemplar, tem que nascer de novo. Se você é criança, tem que nascer de novo. Se você é casado, se você é empresário, se você é aposentado, se você é idoso, se não nasceu de novo, é preciso nascer de novo. Nós entramos, irmãos, neste mundo com a natureza pecaminosa, mas precisamos deixar este mundo com a natureza modificada por uma obra puramente do Senhor nas nossas vidas, e que nós que estamos aqui busquemos isso. Se isso não aconteceu na sua vida ainda, ore a Deus neste sentido: Senhor, modifica a minha vida, transforma o meu interior, Senhor, me salva, que eu seja isso aí que o pastor está pregando, que eu seja isso aí, para a glória do teu nome. Eu preciso disso. Observe, irmãos, que pela obra do Espírito Santo podemos então nascer de novo. Nós podemos então ter esta nova criatura, e as coisas antigas passadas, elas perderão totalmente o sentido, pois a nova natureza em Cristo é quando Ele faz então novas todas as coisas, para vivermos agora em novidade de vida com Ele. E se você se arrepende de seus pecados, é uma grande iniciativa. Você já confessou que é pecador e que merece, sabe que merece o julgamento do Senhor? Você é consciente disso? Se isso acontecer em sua vida, é um primeiro sinal importante, pois ninguém pode se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus sem que antes tenha nascido de novo. Há muitas pessoas nas igrejas aí, pelo mundo inteiro, que estão na igreja, mas não se arrependem dos seus pecados, nem creem em Jesus, apenas abraçaram a forma de viver na igreja, que é bom, me arrumo todo domingo, vou para a igreja, massa, louvor, tal, para aquela coisa,
pastor prega tudo, né? Tem uns irmãos que ajudam, que lá tá, é maravilhoso a comunhão, vai pra granja, tem confraternização, tem Coca-Cola com carne assada, com feijoada, é bom demais. Se não nascer de novo, vai morrer e vai para a eternidade longe de Deus. Então é preciso nascer de novo. E a palavra de hoje, irmãos, é: tenha bom ânimo. Você que está aqui, você tem essa oportunidade de fazer isso. Você pode ver o reino de Deus? Entende que Jesus é o Filho de Deus, enviado para abrir caminho do céu a pecadores como eu e como você? Se você tem esta fé em Jesus, então você pode ter certeza que a palavra de Deus entrou no seu coração e por uma obra do Senhor houve uma modificação, uma transformação, um novo nascer. Eu queria convidar o louvor para vir para cá, para a gente cantar uma canção. E uma vez que este novo nascimento, irmãos, tenha acontecido, é para sempre. É para todo sempre. Quando nós nascemos de novo, não tem volta. Quando há um novo nascimento genuíno e verdadeiro, não tem retrocesso. É daí para a eternidade. Então, faça isso hoje. Você que nos visita hoje à noite, eu não sei se você já é um novo nascido. Não sei, não lhe conheço. Se você ainda não é um novo nascido, você tem a oportunidade. Se Deus falou ao seu coração de fazer isso diante do Senhor, expressar a fé, expressar que o Senhor é o Salvador, que Ele morreu na cruz pelos pecados, nos dando uma nova vida diante dEle. Observe, irmãos, clame ao Senhor Jesus em arrependimento e fé. E se há em nós, já declarados cristãos, coisas que precisam ser melhoradas, rupturas que precisam acontecer. Sabe o que é a ruptura? É cortar, separar, pronto. É cortar o cordão umbilical com a realidade antiga. Faça isso hoje. Peça a Deus para fazer isso hoje. Se você está envolvido com um relacionamento que desagrada a Deus, tome uma atitude diante de Deus hoje. Ruptura, tesoura nesta relação, neste envolvimento com aquilo que não agrada a Deus. E nós, irmãos, precisamos olhar para este texto e olhar com tanta gratidão a Deus por um conteúdo tão rico como esse, que nos faz compreender aquilo que nós devemos nos revestir. Porque domingo que vem nós vamos ver sobre as exortações à santidade, numa continuação acerca daquilo que nós falamos hoje. E o texto vai falar muito claramente. Ele vai falar sobre coisas importantes. Aquilo que nós fazíamos anteriormente, não faça mais. E este não fazer mais é com alegria, com inteireza de coração, por conta daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Observe, irmãos, assim viveremos sobre o brilho do sol, que nasce toda manhã em misericórdia, debaixo da vontade do Senhor, até o dia em que Ele voltará para nos buscar eternamente. A nossa caminhada começa quando nós nascemos de novo. Aqueles que ignoram tudo isso que foi dito aqui, é uma evidência de que não houve novo nascimento. Porque quando há novo nascimento, há uma nova cosmovisão, um novo entendimento e um entregar completo daquilo que o Senhor, Ele fez e Ele espargiu nas sagradas letras a sua vontade para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Fiquemos de pé, vamos cantar ao Senhor.